Olá, você que acessou a esse canal, o meu muito obrigado. Agradeço muito por você estar conosco nessa gravação. Bom, vamos começar assim hoje, tá? Quem lembra da ex-primeira-ministra Angela Merkel, primeira-ministra alemã, que governou a Alemanha durante 15 anos, tá? É uma mulher que alguém chegou a dizer a respeito dela: ah, aquela mulher é um canhão. De fato, ela governou a Alemanha durante 15 anos. Mas o que foi que ela disse? Vamos deixar isso aqui, né, registrado aqui, tá? Ela disse o seguinte, eu li a reportagem, ela dizendo que o povo tinha ou precisava que se aproximar mais de Deus e da Bíblia. Essas foram as palavras da ex-primeira-ministra alemã Angela Merkel, uma mulher que conduziu a maior economia da Europa durante 15 anos. Bom, ela disse, vamos repetir, o povo precisa se aproximar mais de Deus e da Bíblia, tá? Bom, agora os Estados Unidos, nós sabemos que o presidente eleito, quando ele vai tomar posse, ele faz lá o seu juramento com a mão em cima da Bíblia, porque os Estados Unidos, eles são assim. E sabemos que é a maior economia do mundo. Bom, vem comigo, meu nome é João. Hoje a nossa gravação aqui, o nosso comentário é ocasional. Estou gravando aqui exatamente ao dia 28 de outubro, pela manhã, às 7 horas da manhã. Devido às eleições aqui no Brasil, o nosso comentário hoje é ocasional. Por quê? Porque isso tem muito a ver com a palavra de Deus também, tá? Bom, o título você já está vendo aí. Que Deus, ele deu diretrizes também, estatutos aos governantes, aqueles que estão sentados na cadeira ali para cuidar do povo, para administrar, digamos, uma nação. Bom, quando Deus tirou o povo do Egito, o povo de Israel, bom, usou Moisés, que humanamente falando foi o libertador, mas não foi só isso. Depois do povo estar livre, bom, o povo era agora uma nação independente, dependente só de Deus, é claro, acima de tudo de Deus. Aí, Deus teve que entregar as leis. Moisés, humanamente falando ali, ele foi o legislador também, não foi somente o libertador. Ele recebeu as leis, os estatutos, as ordenanças, recebeu diretamente de Deus para entregar para o povo e foi o que ele fez. E nesse meio, para o rei que ia governar, o governante que ia governar, dali para frente, Deus deu também as diretrizes, o mandamento, orientou como era que o rei tinha que fazer, como era que o governante tinha que agir. Bom, entre muitas as ordenanças, vamos citar apenas uma das maneiras que Deus ordenou que ele agisse, porque são muitas, mas você pode observar neste livro santo. Em Deuteronômio capítulo 17, os versículos 18 a 21, eu faço questão de ler, para ficar aqui bem claro. Vamos ler aqui, está escrito assim: Deus ordenando ao governante, ao rei que iria sentar no trono. É o seguinte, diz assim: também, quando se assentar no trono do seu reino,
escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdote. E continua. E o lerá, ou seja, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. Interessante é que aqui manda ler todos os dias da sua vida. Aí vem o para quê? Bom, continua. Para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Bom, agora vai que alguém pergunta, para quê, né? Ou para que tudo isso? E tem o para quê. Continua, o verso 20. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento nem para a direita e nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os seus dias no seu reino, e os seus filhos no meio de Israel. Bom, aqui você prestou bem atenção. Uma coisa simples que Deus ordenou, que o rei, quando se assentasse no trono, ele tinha que escrever um traslado deste livro aqui, que era parte do Velho Testamento, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Então, ele tinha que escrever um traslado e colocar do seu lado aqui no seu trono, tá? E lesse esse livro todos os dias, ele fizesse uma leitura daquela lei, daqueles estatutos, os mandamentos de Deus, todos os dias. Aí diz, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus, e o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Bom, mas vamos simplificar mais isso aqui. Mas vamos lembrar também que depois de Moisés, Josué recebeu o cargo de liderança, e o principal trabalho de Josué foi as guerras, as conquistas. E Deus e Jesus, o anjo do Senhor, apareceu para ele e não deu nenhuma estratégia. Então, tanto no sentido de governar, como no sentido de conquistar, no sentido das guerras, das batalhas, Deus não ensinou estratégias, nem para Moisés e nem para Josué. Mas tanto para Moisés como para Josué, Deus orientou ler esse livro, meditar nesse livro, obedecer os mandamentos, e o resto Deus faria como fez. Então, para Josué, Deus não disse, olha, tu vai ter vários capitões, tantos soldados, fazer isso e aquilo, não. Não se vê. E vê que Josué foi o grande líder para conquistar. E Deus não deu estratégia. Deus deu ordem para observar o livro da lei e obedecer a palavra de Deus. Bom, mas voltando ao caso do rei, que é o governante, essa foi a ordem de Deus para ele. Deus não deu estratégia também para o rei, mas a ordem era obedecer a palavra de Deus, ler esse livro todos os dias. Bom, e a consequência é dupla, as duas boas consequências. Deus disse que essa era a única maneira do rei aprender a temer a Deus. Então ele tinha que fazer o seu governo temendo a Deus. Bom, e a segunda boa consequência disso era que ele, temendo a Deus, ele não iria maltratar o povo, que Deus chamou o povo de seus irmãos. Seus irmãos, disse, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, ou seja, não pise nos seus irmãos, não maltrate os seus irmãos. Então essa foi a ordem de Deus aos governantes. E o para quê e por quê já foi explicado.
para que aprendas a temer a Deus e não se eleve o coração sobre o povo, não maltrate o povo, não pise o povo, ou seja, governe com justiça. E é somente a pessoa temendo a Deus que a pessoa se desvia do mal. Está escrito lá em Provérbios que é pelo temor de Deus que os homens se desviam do mal. Então, a pessoa só vai evitar a injustiça, a corrupção e as coisas semelhantes se ele tiver o temor de Deus no coração. Se ele não tiver o temor de Deus no coração, nada disso vai acontecer. E aí vem o desmando, a corrupção e as injustiças. Bom, este foi um comentário ocasional. Eu agradeço você que ficou até o final dessa gravação. Se você gostou, dê o seu like, nos ajude, compartilhe essa gravação para que mais pessoas recebam essas instruções aqui, que são a palavra de Deus que é viva. O meu muito obrigado e esse foi o nosso comentário ocasional de hoje. Deus te abençoe ricamente.